Oi, gente! Chegamos então ao nosso primeiro vídeo da maratona de volta às aulas e, como prometido, vou ensinar pra vocês a pasta para caderno universitário. E seguinte, essa pasta, vocês vão ver no vídeo que eu fiz um modelo super básico, com 2 abas só, sem nenhum bolso nem nada. Mas a proposta é exatamente que você customize como você preferir. Então dá pra inserir bolso com zíper, dá pra colocar outras divisórias ali dentro pra colocar caneta, ou até colocar um bolso com zíper aqui na frente, que eu também acho que vai ficar super legal. E do jeito que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão poder fazer pra qualquer tamanho, mas eu vou deixar disponível aqui na descrição o desses 2 tamanhos aqui, o do caderno de 10 matérias, que é esse maior, e esse aqui que eu fiz com vocês, que é um pouquinho menor, mas ele não chega a ser um caderno A5. Esse aqui é o tamanho do planner da Tilibra, ó. Esse aqui é meu planner do ano passado, eu fiz baseado nele porque eles ainda vêm nesse modelo de planner, eu acho que é um dos mais comuns. Então você pode fazer aí do jeito que você preferir, mas como eu falei, do jeito que eu ensinei, você vai conseguir fazer para qualquer tamanho de caderno, tá? E aqui, ó, fiz então com um bolsinho básico para carregar outros cadernos ou papéis. E aqui tem uma abinha na parte de trás, ó, para segurar a capa do caderno. E ela fica desse jeito, fiz o acabamento com zíper. Espero que vocês gostem desse passo a passo, vendam bastante aí no ateliê de vocês. E os materiais que eu utilizei nessa peça vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira. E tem cupom de desconto lá que é Arte da B. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para começar a nossa peça, a gente vai precisar medir o nosso caderno. Aqui eu vou utilizar esse caderno menor só para a peça não ficar tão grande e eu conseguir mostrar para vocês com mais detalhes. Mas você vai replicar essa técnica para qualquer caderno que você for utilizar. Eu vou deixar as medidas para vocês também dessa pasta aqui que eu fiz para o caderno de 10 matérias, tá? Eu só não recomendo fazer essa pasta para um caderno que tenha mais de 10 matérias, tipo aquele de 20, sabe? Porque ele vai ficar muito grande. E como aqui eu não fiz uma canaleta pro zíper, eu tô só com o meu zíper simples aqui costurado, ele vai ficar super estufadão. Até vai caber, mas ele vai ficar muito estufado e aí eu acho que o efeito não fica tão legal, mas vai de teste também se você quiser fazer. Você vai começar medindo o seu caderno aqui na altura dele. O meu, esse aqui tem 24 centímetros. E a gente vai medir o contorno dele. E lembra de deixar ele folgadinho aqui em cima da espiral do caderno, tá? Aquele outro meu caderno ali, que é com os discos, eu apoiei em cima do disco também, pra poder ficar certinho, ó. E o contorno do meu caderno tem 39 centímetros. Então, com essas duas medidas, eu vou adicionar 4 centímetros de folga. Então, aqui na altura, que tem 24, eu vou cortar a minha peça com 28 centímetros. E aqui no contorno, como tem 39, eu vou cortar ele com 43 centímetros. Como eu falei pra vocês, então eu vou cortar 28 por 43, eu risquei primeiro no meu tecido esse retângulo, arredondei bem de leve aqui os cantinhos pra ficar mais fácil de costurar o zíper, quando ele tá pontudo fica muito ruim. Então dá aquela arredondada, mas o mais leve possível pra ele não interferir no tamanho ali do encaixe da capa do seu caderno. Cortei com alguma folga aqui na minha manta, quiltei a peça já com o forro junto. Então aqui fixei o forro, tô usando a manta R2, e aí quiltei tudo junto. Aí para as nossas abas, a gente vai voltar com o nosso caderno e com a fita métrica também, e a gente vai definir como que a gente quer fazer essas abas. A aba da capa aqui, que não vai ser encaixado o caderno, a minha ideia é que ele seja encaixado só de um lado e do outro lado aqui vai ficar uma aba como se fosse para guardar papéis ou para guardar outro caderninho, alguma coisa assim. E eu decidi fazer ela com 15 centímetros. Aliás, eu fiz com 16 centímetros, então ele dá quase o tamanho aqui do caderno, porque daí eu consigo encaixar um outro caderninho menor. E aí, essa primeira aba eu vou fazer com tecido estruturado aqui com uma entretela. Essa entretela também é de tecido, mas você pode fazer com tecido simples ou até estruturar com a manta, se você preferir. Eu coloquei a entretela aqui porque ele já fica firminho e eu acho que já é suficiente aqui pra minha peça. Então eu cortei aqui a medida de 30 centímetros, só pra deixar uma folga, por 16, que foi a medida que eu defini. E o meu forro, eu cortei um pouquinho mais largo aqui, pra dar aquele efeito de viés que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Então, ao invés de cortar com 16, eu cortei com 19, tá? Na largura, mas a altura é a mesma. Pra aba onde eu vou encaixar o caderno, eu decidi fazer com plástico, porque eu achei mais simples, mas você pode fazer do mesmo jeito, com tecido, ou pode usar um outro material que você tem aí que também vai funcionar.
E aqui eu decidi fazer ela com 12 centímetros. Eu também fui lá e medi aqui no meu caderno, onde eu achava que ficava bom de encaixar. E aí eu defini esses 12 centímetros. E aí cortei no meu plástico 12 centímetros por 30. E além desses materiais aqui, a gente também vai precisar de zíper e viés para o acabamento da nossa peça. Cortei aqui o excesso, então esse é o formato da minha pasta, tá? Então, como eu falei, é arredondado lá embaixo. E eu vou começar preparando as minhas duas abas. Então, essa aba aqui de tecido, eu vou posicionar direito com direito. Vou costurar aqui na beirada com 1 centímetro de margem e aí depois eu viro pro lado do direito e rebato aqui a beiradinha. Aí eu vou ter uma aba pronta. Na minha aba plástica, eu só vou fazer um acabamento aqui na lateral usando esse retalhinho de tecido aqui. Ele tá medindo 3 centímetros de largura e eu vou costurar, né, colocar ele assim primeiro, ó, viradinho pra baixo. Passo uma costura com o calcador, com a medida do calcador mesmo. Como é minha máquina industrial, o meu pezinho de máquina mede meio centímetro. Aí eu viro pra frente, dou uma dobradinha pra esconder ali o acabamento e rebato por fora, como se fosse um viés. Se você quiser usar viés pronto pra fazer essa parte, você pode fazer também. Aqui, gente, como eu cortei o meu forro maior, eu costurei na margem de 1 centímetro e eu vou jogar o meu forro pra trás. E aí eu vou ficar com esse efeito aqui na frente, ó. Eu quero que fique essa beiradinha. Prontinho, gente, tô com as minhas duas abas prontas. Agora eu vou pegar aqui a minha parte do corpo da peça. Tá vendo que a minha estampa, ela tem direção, né? Então eu vou virar ela aqui pra baixo. Vou posicionar o meu caderno dentro, só pra eu ter uma referência de como que as coisas vão ficar aqui. Aí, ó, a minha capa vai ficar desse jeito, ela aqui tá virada pra mim, né? Então eu vou posicionar a minha aba plástica aqui aonde vai ficar a parte de trás do meu caderno. E a aba de tecido aonde fica a capa, tá? Então ele vai ficar desse jeito. Vou virar aqui pra vocês poderem ver melhor. Mas vira pra sua direção pra você poder ter esse referencial, tá? E aí eu vou prender aqui com os grampinhos e depois eu vou costurar pelo lado principal. Porque como eu falei, eu cortei essas duas abas maiores, né? Eu cortei com 30 centímetros, então vai sobrar dos dois lados. Aí a gente passa uma costura aqui acompanhando o formato da nossa capa. Prontinho, costurei as minhas abas. E agora, se você quiser fazer a sua peça sem utilizar o zíper, você já pode finalizar ela aqui. Você vai, costura um viés aqui a toda volta pra fazer o acabamento. E aí o fechamento você pode optar ou por fazer uma aba ou por colocar um elástico. E aí a sua peça também vai ficar bem legal. Já fica uma capinha funcional. Mas aqui, como a proposta é ensinar o zíper pra vocês, eu vou fazer a marcação agora pro posicionamento do meu zíper. Eu venho e dobro a minha peça aqui ao meio. E vou fazer um pique aqui. Aí eu vou vir com a minha régua e vou marcar uma linha reta aqui entre esses meus dois piques. Ó, vou marcar aqui o meu primeiro risco e a partir dessa linha do meio eu vou marcar 1,5 centímetro para cada lado. Porque o meu zíper, ele mede 3 centímetros de largura. Prontinho, fiz aqui a marcação. E agora eu vou pegar o meu zíper, vou dobrar a peça aqui ao meio novamente e vou medir aqui, ó, sobrando aqui uma pontinha, mede a toda a volta assim, e aqui vai sobrar um pouquinho também, ó. É mais fácil medir assim do que eu passar a medida correta pra vocês, porque como cada uma vai fazer pra um caderno diferente ou com um tamanho diferente, assim fica mais fácil da gente ter referência. Pronto.
Aí agora eu vou destacar aqui o meu zíper. E eu vou costurar um de cada lado. Então, ó, aqui eu vou deixar sobrando um pouquinho e vou começar a minha costura dessa linha aqui, ó, da marcação, tá vendo? A linha do meio vai ficar vazia e eu começo a partir dessa marcação. Aí você costura toda a volta até chegar novamente na marcação. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, sempre deixando sobrando um pouquinho de zíper pra cada lado. Gente, aqui pra costurar o zíper eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo a minha pontinha? Eu tô com o dentinho do zíper virado pra cima e a gente vai jogar ele pra baixo e ele vai formar como se fosse uma quina aqui na ponta, ó. E é essa quina que a gente vai encostar na linha, tá vendo? Bem assim. Aqui se você quiser colocar um alfinete pra segurar também dá. E a costura que eu vou passar pra prender o zíper vai ser bem na beirada dele, tá? Chegou perto da ponta aqui, a gente vai refazer aquela quina. Também joga lá pra dentro, ó. Fiz a pontinha, finalizo aqui. Do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo. Prontinho, pessoal, zíper costurado. Por enquanto, eu não vou colocar o cursor ainda, deixei só preso aqui, ó, dentro pra não me atrapalhar esse excesso do zíper. E agora eu vou fazer aqui o meu acabamento com viés no entorno da minha peça toda. Eu tô usando viés de tecido, porque era o que combinava com a minha estampa, mas você pode usar o viés que você tiver aí, o viés pronto também vai dar certo na peça, tá? É só costurar como de costume aqui no entorno todo. Eu vou costurar por dentro e vou rebater aqui pelo lado de fora. O único cuidado que a gente precisa ter é aqui com esse cantinho do zíper, ó. Como vocês podem ver, eu não fiz pique nele nem nada. Porque o zíper ele vai se acomodando, só que a gente vai precisar tomar cuidado na hora de costurar para ele não formar prega. Então, enquanto você vai costurando o teu viés, vai empurrando o teu zíper para você conseguir ficar aqui livre, sem nenhuma preguinha. Acabamento da nossa peça todo pronto e agora só falta colocar o cursor aqui no zíper. Eu vou soltar aqui os alfinetes e aqui, ó, os cantinhos que eu falei pra vocês. Tem que tomar bastante cuidado também na hora de rebater aqui o viés, mas o zíper fica bem acomodado. Eu não gosto de dar pique no zíper porque eu já perdi peça pronta, assim, por ter desfiado o zíper, sabe? Então não é uma boa ideia. Aí a gente vai alinhar aqui o nosso zíper, ó. Usa essa referência aqui do centro mesmo, pra deixar ele retinho. Vou prender aqui embaixo só pra ficar tudo certo. E aí eu vou inserir o meu cursor aqui por baixo. Aí eu vou passar o meu cursor até o final, tiro e coloco ele novamente. Pode jogar ele pra fora, assim, que daí depois a gente esconde ele dentro da peça. Ó, viu que os cantinhos ficaram certos? Então tá tudo beleza com o seu cursor. Aqui, gente, eu percebi que eu coloquei ele por cima, ó, porque a minha pasta, a direção certa dela é essa. Então eu vou colocar o cursor aqui por baixo agora. Coloquei o meu cursor, deixei ele aqui no meio. E agora, pra finalizar aqui o meu zíper, você pode fazer o acabamento usando um pedacinho de tecido, né? Você faz aquele viezinho aqui de tecido. Ou pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu gosto de usar isso aqui, ó. Ele é um terminal pra crachá de metal, assim. E eu faço o seguinte, eu dobro o meu zíper aqui, ó, em volta do dentinho. Aí posiciono essa pecinha de metal aqui. E venho com o alicate e aperto os dois lados. E aí eu queimo aqui a pontinha com o isqueiro. E aí ele fica com o acabamento bem bonitinho, ó. Eu vou mostrar aqui na outra pasta pra vocês. Ó, ele vai ficar desse jeito. Então, é isso.
Bom, gente, então esse é o resultado final da nossa peça. Aqui coloquei o caderno pra vocês verem, ó, coloquei outro caderninho aqui. Ela fica super fofa e, como eu falei, se você não quiser colocar zíper, não precisa. E também, se você quiser fazer aquela outra técnica de colocar zíper, que é colocar um lado só do zíper no entorno todo aqui da peça, também dá. Eu quis trazer diferente assim pra vocês terem outra possibilidade, e eu achei que assim ele fica um pouco mais alinhado também. Porque aquele, quando a gente costura um lado só, às vezes o zíper fica meio que retorcido, sabe? Com o tempo ele tem a tendência de retorcer mais. Então, colocando assim, ó, aqui eu coloquei o acabamento e só joguei ele pra dentro pelo buraquinho. E aí o acabamento fica bem bonitinho da nossa pasta. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. E como eu falei, esse mês de janeiro, todo domingo às 7 da noite, a gente vai estar aqui com o passo a passo de volta às aulas pra vocês. Tchau e até a próxima!